Quero agradecer ao meu Deus por essa rica oportunidade que nos concede. Ainda tem apostilas lá na porta, ok? Bem, se estiver precisando, passa lá. Como eu estava dizendo, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Confesso que nesses 3 anos de Lins, o pessoal da Artel tem me usado bastante. E eu louvo a Deus porque tudo isso aqui é resultado de promessas, né? Saber que nós somos gastos com finalidade. Ser gasto sem finalidade não tem objetivo, né? E nós estamos sendo gastos, graças a Deus, com finalidade. O pessoal tem explorado bastante este servo, e isso é muito bom. Eu louvo a Deus pela confiança, credibilidade que o pastor José Carlos tem tido pela minha pessoa, né? Um homem que sempre confiou, acreditou no nosso ministério, mesmo quando ainda éramos do outro ministério. Ele sempre demonstrou essa credibilidade à minha pessoa. Eu louvo a Deus pela vida desse líder, que para mim é excepcional. É um líder que me apoiou, me ajudou muito na minha caminhada. Ouvi-lo é sempre um prazer. Falar diante dele é um desafio maior ainda, né? Mas a gente vai tentar. Um dia, quem sabe a gente não chega a parecer com ele, né? Nossa meta é essa, né? Parecer com o líder. Eu louvo a Deus pela vida desse homem, pela vida dos pastores Cláudio e Daniel também. Foram 2 homens que me ajudaram muito durante todo o processo. Eles estiveram orando pela minha vida, orando também para que eu pudesse passar para o Lins, né? Fiquei sabendo de uma irmã aqui, quando me viu lecionar pela primeira vez, no Lins, ela começou a orar para eu vir para o Lins. Deus abençoe a vida. Ela está de vermelhinho aí, eu não falo quem é não. Marcos Tavares é suspeito, né? Nós somos amigos desde longa data. Tivemos o privilégio de ver esse homem se render a Cristo, acompanhar um pouco do seu crescimento. E hoje vê-lo sendo um homem usado por Deus, né? Um dos nossos melhores hermeneutas do Ibadel. Deus continue tratando Marcos Tavares com toda a sua glória, como só Ele sabe. Amém? Então esses são os meus agradecimentos a todos que estão aqui, aos alunos do seminário. Deus abençoe vocês. Enfim, vamos ao que interessa. Nós somos um pouquinho intenso, mas daqui a pouco a gente perde, né? Daqui a pouco desce a graça e vai embora toda a intensidade. Peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias. Carta de Paulo a Timóteo, jovem evangelista Timóteo. Uma passagem muito conhecida de todos nós, principalmente os obreiros, né? Muito conhecido. Nós estamos aí com essa responsabilidade de estar ministrando hoje sobre investindo no ministério e na vocação. Nós ouvimos aí uma palavra muito forte hoje pela manhã, pastor Carlos, investindo na família. Se não houver investimento no ministério, se não houver investimento na vocação, como é que você vai investir na família, né? Precisamos investir na família, não se esqueça disso, né? É bem claro, visível, que primeiro Deus, depois família. A família. Ok? Então, como nós já aprendemos a investir na família, nós vamos agora investir no nosso ministério. Tá bom? Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 15. O versículo é tão conhecido que você, com certeza, sabe citá-lo de cor. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? Amém. Amém? Amém. Você quer ler comigo?
Vamos lá? 1, 2, 3, mesmo versículo. Vamos lá. 1, 2, 3. Procura apresentar-te como fala para o seu irmão, fala para a sua irmã que está do seu lado. Fala para ele, fala para ela. Saiba manejar a palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. Pois bem, nós estamos diante de uma passagem bíblica muito interessante, mas antes de mais nada, eu preciso saber o que é investir. Né? O que é investir? Investir é um verbo bastante alusivo. Significa aplicar, empregar, inverter com finalidade, e também pode ser visto como lançar-se ou entregar-se. Tá? Isso é o que está aí na nossa apostila. Veja bem, aplicar. O que eu aplico? Investir. O que eu vou investir? Lançar. O que eu vou lançar? Veja bem, existem duas formas de se investir. Existe a forma de você investir com fins lucrativos e existe a forma de você investir-se pessoalmente. Né? Quando você se lança pessoalmente em uma carreira, em algo, em um objetivo, você não está investindo dinheiro, você está se investindo pessoalmente naquilo. Você está se lançando pessoalmente a alcançar os seus objetivos. É claro que existe agora outra forma. Se eu quero ter um futuro bem, se eu quero ter uma aposentadoria bem, eu também vou investir fins lucrativos, não é verdade? Para que eu venha ter uma aposentadoria pelo menos razoável, boa, que dê para eu sobreviver. Então eu invisto com fins lucrativos. Agora, resumindo isso e colocando os dois no mesmo parênteses, veja bem, quando eu invisto tanto de forma lucrativa, ou quando eu invisto a minha própria pessoa na obra de Deus, no ministério que Deus tem para a minha vida, aí o negócio é diferente. Por que é diferente? Porque eu estou investindo as duas coisas com a mesma finalidade. E qual é a mesma finalidade? Alcançar as bênçãos de Deus, alcançar as promessas de Deus. Então eu invisto tanto financeiramente quanto a minha própria vida. Isso é fundamental. Fala para o seu irmão do seu lado: nunca deixe de investir na sua carreira, nunca deixe de investir no seu ministério, nunca deixe de investir na sua chamada, nunca deixe de investir na sua vocação. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Isto é o que? É investimento pessoal. Quando eu procuro, André, quando eu procuro me apresentar diante de Deus de forma apta, significa que eu estou procurando o quê? Investimento para a minha vida. Eu estou lançando a minha vida dentro do investimento pessoal que visa o crescimento. Amém? Então, crescer como obreiro aprovado na presença de Deus, apresentar-me a Deus como obreiro aprovado ao Senhor, requer investimento. Amém? Por quê que é preciso ter investimento nessa área? E o texto continua: como obreiro que não tem de quê? De quê? Veja bem, isso é muito forte. Investir na sua carreira ministerial é saber se apresentar diante de Deus apto, de maneira que você não venha a ser envergonhado, e muito menos envergonhar o seu ministério, a sua carreira e a vida de outras pessoas que estão inseridas no teu ministério. Amém? Amém. Glória a Deus. Procura apresentar
Amém? Vamos conhecer um pouco do nosso ministério. A chamada ministerial, segundo a Bíblia, faz parte da vida vocacional do cristão. Jesus, quando ascendia ao céu, segundo Paulo, deu dons a quem? Deu dons a quem? Nesse momento, segundo anuncia Paulo, quais foram os cargos ministeriais que Jesus deu aos homens? Primeiro, apóstolo. Segundo, profetas. Terceiro, e doutores. Algumas traduções vai substituir doutores por mestres, independe. O doutor é um elemento que sabe, que tem o conhecimento, é douto, ele tem a ciência, ele tem o conhecimento, ok? Então veja bem, esses são os cargos que a Bíblia nos relaciona, mencionados por Paulo, deixados, segundo ele, por Jesus Cristo, e ele diz, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Veja bem, o que isto quer dizer? Quando eu falo de apóstolo, eu falo de enviados, porque hoje em dia está na moda ser apóstolos, né? É o apóstolo tal, é o apóstolo tal. Hoje em dia está na moda ser bispo, né? É mais bonito, até porque se a gente for falar de cargos ministeriais a nível secular, a nível de natureza humana lá fora, quais são os cargos que lá fora são conhecidos? Somente de pastores. Todo mundo lá fora vai chamar de pastor, até mesmo o irmãozinho que não é nada dentro da igreja, é apenas um membro. É o único que é conhecido lá fora. Se você perguntar lá fora, ou se você falar lá fora sobre diácono, o pessoal vai te perguntar, o que é isso? Se você falar de presbítero, evangelista, eles vão te perguntar, que cargos são esses? É algum cargo do Ministério da Fazenda? Eu nunca vi falar desses cargos, porque não são conhecidos lá fora. Agora, apóstolo é conhecido lá fora. Bispo é conhecido lá fora. Então as pessoas querem cargos que sejam ou que tornem elas conhecidas também no meio secular. Automaticamente, pastor se tornou uma coisa corriqueira. Já não tem mais a mesma força do que o nome bispo tem. Bispo é mais forte, é mais bonito de se dizer. Apóstolo, então, meu Deus, que coisa tremenda. Tudo bem, tudo bem. O que significa apóstolo? Bom, apóstolo, segundo a igreja ortodoxa grega, é nada mais, nada menos que missionário, enviado. Enviado. E aí? E o bispo, José? O bispo, está na apostila aí, eu coloquei presbítero, tá? Que é a mesma definição do presbítero. Bispo e presbítero, segundo as alusões originais gregas, significam a mesma coisa. O quê? Ancião. Só que ser presbítero não soa tão bonito quanto ser bispo, não é verdade? Então eu prefiro ser bispo do que ser presbítero, né? Bispo é bonito, né? O bispo, pastor Carlos, né? Ele vai ter que se ausentar agora, ele falou comigo, amém? O bispo não, Zé Carlos não é bispo, ele é apóstolo, né? Bispo é Francisco, ele é apóstolo. Então são essas coisinhas que a gente vê, mas a gente aprende que Jesus mencionou cargos. Ele mencionou apóstolos, enviados, ele mencionou profetas, aqueles que detêm a chamada, a intimidade, a voz profética de Deus, e mencionou evangelistas, aqueles que fazem a obra, que levam o evangelho, que levam a palavra, que divulgam a palavra, mas também mencionou pastores, aqueles que apacentam, e doutores, aqueles que ensinam. Aqueles que ensinam, amém? Então esses cargos foram mencionados por Jesus. Eu estou falando sobre conhecer o ministério. Segunda parte eu coloquei aí, enquanto a bispo, presbíteros e diáconos, onde é que esses elementos se encaixam? Veja bem, Jesus mencionou
alguns desses nomes aqui? Não. Jesus não mencionou esses nomes em momento algum. Porém, quando você entra na história da igreja, você vai observar que esses nomes agora passam a fazer parte de um ministério, que é a igreja. Vocês estão entendendo? E observe que Paulo vai dar ênfase a esses ministérios. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala sobre o bispo, ele fala sobre o presbítero, entre aspas, ele fala sobre o diácono. E logo a gente entende que a igreja primitiva passou a adotar esses cargos como funções eclesiásticas dentro da própria igreja. Logo, quem adotou esses nomes, presbítero, diácono, bispo, foi quem? A igreja. Jesus aprovou? Aprovou. Deus aprovou? Aprovou. Tanto é que quem é que separa, quem é que escolhe, quem é que chama? É o pastor local ou é Deus? Deus. E é aí que a gente entra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Mais precisamente o capítulo 2 conta a história de Paulo e Ananias, ou era Saulo de Tarso ainda, quando está indo em busca, dos cristãos da região de Damasco. E segundo a história, alguns costumam dizer que naquele momento Paulo teve uma visão que era um cavalo. Bom, não sei se ele estava no cavalo. Se estava no cavalo, não, ele caiu. E ele teve um encontro com o próprio Senhor. E no momento que ele escuta a voz do Senhor, ele fica o quê? Cego, não é isso? É levado à rua chamada o quê? Esquerda, não é isso? Direita. E lá na rua chamada direita ele fica quantos dias? 3 dias. Até que Ananias vai até a casa dele, sob ordem de Deus e relutando para não ir, não é verdade? E Deus chega e fala para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu mostrarei a ele o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Olha que coisa linda. Este é para mim um vaso escolhido. Tudo bem, tudo bem. O que isso tem a ver com Deus separando e chamando? Tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Eles estavam em oração na casa de um irmão e de repente o Espírito Santo se manifesta na reunião e diz claramente: separa-me a Paulo e a Barnabé. Para quê? Para a obra que os tenho chamado. Então, quem é que chama, meu irmão? Deus. Oi? Deus. Fala para o teu irmão: quem chama é Deus. Refresca a memória dele dizendo: quem separa é Deus. Quem chama, quem separa é Deus. Se a consagração da tua vida hoje está acontecendo, já aconteceu, independente da tua chamada, se é para fazer a obra como evangelista, como socorrista, como aquele que vai se lançar ou não, quem chama e quem separa é Deus. Quando o teu chamado vem de Deus, a tua separação vem de Deus, a tua vocação vem de Deus, crente. Aleluia. Estão tentando pisar no teu chamado, estão tentando impedir a tua chamada, não querem que você avance, não querem que você progrida. Deus nesta tarde está dizendo: avança, porque eu te chamei. A tua chamada vem de Deus. Fale comigo assim nessa tarde: ninguém. Ninguém, diga ninguém. Vai atrapalhar a minha chamada. A minha chamada. Diga: ela vem de Deus. Aleluia.
conversa fiada. Deus é bom, essa é Baal. É Baal, Jorge. Aleluia. Então, irmãos, independente de Jesus ter citado ou não, presbitério, diaconato, fazem parte do mesmo pacote. Está dentro da chamada ministerial. E se está dentro da chamada ministerial, se eu sou presbítero, eu tenho que zelar pelo meu presbitério. Se eu sou diácono, eu tenho que zelar pelo meu diaconato. Se eu sou bispo, eu tenho que zelar pelo meu bispado. Se eu sou obreiro, eu tenho que zelar pela minha chamada. Como é Francisco que eu zelo pela minha chamada, investindo no meu ministério, aplicando no meu ministério. Eu vou glorificar a Deus, fique à vontade. Amém. Olha só, eu coloquei aí pela primeira vez Atos 20, 17, quando Paulo faz menção dos anciões. Quando Paulo vai ter que se ausentar, e ele menciona, tristemente, eu sei que quando eu saí, Paulo chama os anciões para administrar a igreja. A vocação missionária de Paulo ele era tão forte, a chamada ministerial era tão grande, tão forte, tão poderosa na vida de Paulo, que no capítulo 21, versículo 13 do livro de Atos, os irmãos estão chorando ali, os irmãos estão desesperados. Os irmãos não estão aguentando mais a revelação que o profeta Ágabo teve. Eles estão desesperados. Não vai, Paulo, porque tu vai ser preso. Não vai, Paulo, porque tu pode morrer. Não vai, Paulo. E Paulo está dizendo, por que vocês estão me constrangendo? Por que vocês insistem em me constranger? Olha a vocação, olha a chamada desse homem. Eu não só estou disposto a padecer, a ser preso, como a ser morto pelo amor à palavra, a ser morto pelo amor a Cristo. Eu vou, pode prender, pode fazer o que quiser, eu vou nisso que está dizendo. Sabe o que eu quero ser, irmão? Eu vou ser sincero, meus irmãos. Quando eu leio essa passagem bíblica, eu sinto a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a chamada de Deus é a vocação de Deus que está ali, latente. Você que tem uma chamada, fala para o teu irmão, você que tem uma chamada. Invista nela. Invista nela. Se é profetizar, profetiza, invista nela. Se é fazer missão, invista nela. Invista na sua chamada. Se é socorrer aqueles que estão precisando, levar uma palavra amiga, levar um alimento, levar uma roupa, invista na sua chamada. Você é forte, né? Você pode dar glória a Deus? Conhecendo o ministério. Olha que coisa linda Paulo vai dizer. Ele vai chamar Jesus de bispo, pastor e bispo de quem? Da minha alma, das nossas almas. Fale comigo assim, Jesus, o Senhor é o pastor, o bispo da minha alma. Eu entendi. O que isso quer dizer, Francisco? Como pastor, Olivia, ele apacenta. Como pastor, ele te leva aos pastos verdejantes. Como pastor, ele abre a porta e diz, passa porque tem comida. Como pastor, ele abre a porta e você anda cantando, celebrando do outro lado as coisas e as maravilhas que ele fez pela sua vida. Como pastor, ele diz, eu estou disposto a dar a minha vida pelas minhas ovelhas. E como bispo, o que ele faz? Ele administra. Fala para o meu irmão do lado, Jesus administra a minha vida.